Fala aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu queria falar hoje, porque eu fiz uns vídeos aí nos stories, falar, Diogo, vai lá no vídeo e tal, que eu falei sobre o Fundeb, que é o Fundo de Investimento da Educação Básica, que é o alicerce, né? A educação básica é o alicerce, que é onde deveria ter mais investimento. E é onde tem menos, infelizmente. A pirâmide no Brasil é invertida, né? Onde eles deveriam investir mais, que é onde você mais se preocupa. Você vai construir uma casa, onde você mais se preocupa é com o alicerce, para que aquela casa não desmorone. Tem até gente que entra já morar na casa só com o alicerce erguido e as paredes, e já entra ali meio que no reboco, no carnaúba, fala, Cícero, vamos entrar aqui, depois a gente vai continuando. Mas ninguém consegue entrar numa casa que não tem alicerce. Então a educação básica, meu querido, é alicerce. Não tem como pensar e não investir em alicerce. E me assustou muito, por um lado eu fiquei feliz que a proposta foi aprovada do Fundeb. Mas me assustou também pensar que um governo pode correr o risco de não aprovar e cortar da educação que já não tem. Eu acho que todos os programas devem ser mantidos. Bolsa Família, Renda Brasil, não sei o quê. Mas, gente, tirar de quem não tem para passar quem não tem é tapar um buraco e botar em outro. Então vamos realmente pensar em cortar privilégio. Aí os políticos falam assim, nossa, eu fiz pela educação, Alguns realmente eu acho que acompanham e acreditam na educação, mas grande parte não ligam, você não sabe. Você não sabe o que é conhecer a educação. Não vem me dizer que você conhece a educação, porque muitos só vão de 4 em 4 anos, nos anos que precedem a eleição. Aí eles vão lá, passeiam, rodeados dos seus assessores, dão ali acenam, fazem a Frozen e vão embora. Isso não é conhecer a educação. Conhecer a educação está na ponta. Eu conheço minimamente a educação, porque eu fiquei 6 anos em sala de aula, trabalhei com adolescentes difíceis, só que eu trabalho e lido com pessoas que realmente conhecem a educação, que estão há 20, 30 anos no chão da educação. O dia que você, político, for trabalhar e não tiver um papel sulfite para você imprimir uma emenda, o dia que você, político, não tiver uma água para você beber no seu gabinete, o dia que você, político, tiver que tirar do seu próprio bolso para investir no seu trabalho, aí você pode dizer que está começando a conhecer a educação. Porque essa é a realidade dos professores da educação básica do Brasil em muitos lugares, eu não estou falando de exceção. O professor que já ganha pouco, parte da renda dele retorna para a educação para que ele consiga minimamente dar aula. E diferente de você político, que às vezes fala assim, a sua desculpa é eu não tenho recurso. Já imaginou se a educação parasse para cada vez que a escola não tem recurso para que o aprendizado seja gerado? A gente não ia ter educação no Brasil, porque a educação no Brasil só acontece que os professores não param no primeiro obstáculo que eles observam. Eles continuam, sabe por quê? Porque eles não estão lá em causa própria. Porque você, político, você não investe na educação, ou você, quando injeta dinheiro, não é na política, não é para o benefício comum, você injeta dinheiro na sua campanha, porque você está pensando em causa própria. O político só investe dinheiro na política quando é em causa própria e quando é em campanha. Agora o professor não. Muito pelo contrário, o professor deixa de pegar para ele, deixa de comprar para ele, deixa de comprar para o filho dele para investir no bem comum, no aprendizado do aluno. Às vezes o professor chega na escola, não tem uma cartolina, não tem um EVA, não tem uma tesoura. E o que o professor faz? Ele, com dinheiro próprio, com o dinheiro dele, ele monta um kit. Ele monta alguma coisa, ele dá um jeito. O dia que você, político, for trabalhar e você, no caminho do seu gabinete, você ficar observando na rua garrafa PET, papelão, folheto, para que você possa elaborar uma atividade com material reciclado e usar esse recurso, porque você sabe que recurso sobrando não tem. Então você fala assim, vou fazer uma atividade. O dia que você, político, juntar esse material reciclado para poder pensar numa atividade ou pensar numa maneira de fazer disso um recurso público, você está começando a entender o que é educação. Então você que é político e é do alto escalão do serviço público, meu querido, não vem dizer que você entende de educação e não vem dizer que você está aí trabalhando em prol do próximo. Muitos, não todos, mas muitos estão aí para mamar na teta do governo. E isso é o caso que não acontece com o professor. Tá? Então, eu acho que você pensar em tirar da educação qualquer político que votou contra o Fundeb, que votou em causa própria, que votou em causa partidária, eu não sei o que você tem na sua cabeça, não. Eu não sei o que você tem na sua cabeça, porque, querido, educação não tem lado. Educação e fome não tem lado, porque é questão emergencial.
É questão de urgência. Se você vê alguém passando fome, você vai pensar, nossa, será que a gente adota uma política assistencialista? Ou a gente privatiza e compra uma comida? E não, para alguns setores não tem essa. Ah, mas qual que é o momento, a ideologia política ideal para a educação nesse momento do Brasil? A educação nesse momento do Brasil precisa de uma ideologia e de uma política de salvamento. A educação está afundada, está maquiada com um índice que não serve para nada, com um índice de aprovação que é mentiroso, porque o aluno chega no ensino médio semi-analfabeto. Então, por quê? Porque falta investimento e falta realmente político preocupado com a educação. Então não vem dizer você que você se preocupa, não vem me dizer você que você se preocupa com a educação e que é balela. Então o mínimo que vocês precisam é ouvir os professores, é ouvir quem está na ponta, ouvir os diretores, os coordenadores, os secretários de educação que realmente são envolvidos com a educação, porque esse povo é quem pode dar um parâmetro. Não vem basear em índice. Tá bom? Pelo amor de Deus, não venha fazer uma política pública baseada somente em índices, porque os índices são mentirosos. Os índices são mentirosos, porque os índices são para o próprio político. O índice da educação é para alimentar uma política para político ver, para fora. Olha só os índices de alfabetização do Brasil, perto do mundo e blá, 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 mas que não serve para merda nenhuma. Ou então você quer conhecer a política? Quer conhecer a educação? Você quer política? Então, pega um mês no sexto B, um mês na quarta série, um mês na educação infantil. Fica lá. Não precisa nem dar aula. Fica ali. Você ainda às vezes ou não no gabinete ou não na câmara não faz diferença, então vai lá e fica na sala de aula um tempo. Tá bom? Aí você vai dizer realmente o que é conhecer a educação. Tá? Não usa o seu benefício do dinheiro que você tem de vale não sei o que, vale moradia, vale refeição, vale gourmetizado. Não, fica ali um mês comendo a merenda, como os alunos fazem e muitas vezes os próprios professores fazem, que não tem tempo hábil de ter uma alimentação tranquila de uma escola para outra. Ah, mas ele trabalha em 2, 3 escolas? Sim, porque quer, não, porque precisa, tá? Então, ter aprovado o Fundeb é o mínimo que vocês podem fazer para a educação ter continuado ruim. Quem sabe um dia a gente esteja celebrando outras conquistas da educação, não como essa, que foi simplesmente não ter cortado da onde já não tem, tá bom? Então, o meu recado é esse, mas fico de alguma forma feliz que o Fundeb foi aprovado. Desculpa aí o desabafo, mas em breve aí tem vídeos de piada, que a minha função é essa, só é porque a galera realmente falou para eu fazer isso, tá bom? Mas essa realmente é a minha opinião. Beijo, tchau.